coisas grandiosas em nossas vidas. E o mundo inteiro precisa saber disso. E cada um que está aqui é uma atalaia, tocando a trombeta bem alto em Sião, dizendo que o Senhor reina, o único e verdadeiro Deus. Nós queremos, de uma maneira especial, dar boas-vindas ao ministro da Palavra de Deus nesta noite, seminarista e igreja metodista, Wesleyano, ele mesmo, melhor virá. Glória a Deus. Passamos então para ele e vamos ficar permanecendo atentos ao que Deus está falando à igreja. Quem tem ouvidos para ouvir, diz a Bíblia Sagrada, ouça o que o Espírito fala à igreja. Nós temos ministrado para o Senhor e agora Ele deseja ministrar para nós. O Senhor fala, especialmente na sua palavra. Glória a Deus. Nós possamos permanecer atentos. As crianças de hoje não vão ser do infantil, vão permanecer aqui, as duas estão aí atentas. Vamos ouvir a mensagem da palavra de Deus, que é o pão que o Senhor preparou. E já comunicou ao seu servo. Ele será um instrumento nas mãos do Senhor, como tem sido, para nos transmitir aquilo que as nossas almas necessitam. Movemos nossas cabeças assim como estamos. Vamos orar por ele. Seminarista, Pai amado, Pai querido que estás nos céus, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te apresentar, Senhor, encaminhando o nosso companheiro no reino, nas aflições e na esperança de glória. O teu filho Asa, Senhor, que ele, conduzido pelo Senhor Jesus com a sua família, está conosco, atendendo ao convite do Senhor Jesus. E nós te suplicamos que o Senhor seja com ele, como o Senhor tem sido, ungindo, Senhor, todo o seu corpo, alma e espírito, para que ele fale, Senhor, sempre as palavras de vida eterna, palavras, Senhor, que edificam, que salvam, que restauram. Aleluia. Nós que estamos aqui, Senhor, estamos desejosos de receber a porção que o Senhor preparou. Mantém cativo, Senhor, nosso coração, corpo, alma e espírito voltados ao trono da graça, trono de misericórdia, de onde vem a nossa salvação. Abençoa todos que estão aqui, Senhor. Nós abençoamos agora as famílias, Senhor, aqui representadas. Bem sabemos, Senhor, que o Senhor é fiel e poderoso e a bênção também está alcançando os nossos familiares que não puderam chegar. Nós te adoramos, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Paz e a graça aos irmãos. Amém. Meu nome é irmão Aslan, faço parte da igreja metodista wesleyana que se encontra lá na 3 de agosto, Mostardinha. Ela é minha esposa e aqui está o meu sogro. Glória a Deus. Eu queria pedir aos irmãos, porque dá para perceber que tem muita criança e elas têm o poder de tirar nossa atenção. Eu queria pedir aos irmãos que prestassem bastante atenção naquilo que o Senhor tem reservado para a gente nessa noite. E que nada venha tirar a tua atenção, porque tu não estás aqui por acaso. Tu estás aqui porque o Senhor te trouxe até aqui. E Ele tem algo para falar para mim e para a tua vida. Então louvemos ao Senhor por este momento e não deixa que nada tire a tua atenção. Quero agradecer também a oportunidade e o convite que foi feito pelo irmão Hinaldo, que estuda lá comigo no seminário. Desde já eu te agradeço o convite
mas especialmente ao Senhor, porque de todos os prazeres que eu tinha nesse mundo aí fora, Ele resumiu no único só prazer, que é de transmitir a sua palavra. E para mim é um momento de muita alegria quando eu estou podendo transmitir, ser usado por Ele. Então o Senhor tem algo para ti esta noite. E foi me dado este capítulo e versículo de Filipenses. Primeiro tem um lema lá, que é aprendendo a viver contente. Eu não sei se ele me convidou porque eu sou conhecido como irmão Risadinha. E talvez ficasse mais fácil para ele me convidar pela alegria que é transmitida. Mas eu creio que foi guiado pelo Espírito Santo de Deus, porque essa mensagem já fazia uns 3 meses que estava no meu coração. E aí ele me ligou dizendo, prepara um texto lá em Filipenses 4:11, que diz assim: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Filipenses 4:11. Isso é uma exortação que Paulo está fazendo à igreja de Filipenses. E ele está dizendo ali bem claro, porque já aprendi. E para que a gente possa aprender alguma coisa da parte de Deus, se faz necessário que a gente passe por algumas experiências. E sem experiência será impossível que a gente possa aprender aquilo que Deus tem preparado para nossas vidas. E eu quero te dizer que é muito mais fácil nós aprendermos no momento de necessidade, no momento de escassez, do que no momento de fartura. Mas ele diz também no versículo posterior que ele soube passar tanto por momentos bons como por momentos ruins, por momento de bonança, por momento de necessidade. E aqui eu quero transportar a igreja de Jesus para o livro de 2 Reis, e quem puder acompanhar, por favor. 2 Reis, capítulo 4, a gente vai aprender com a mulher se é possível viver nesses momentos e transmitindo alegria. Porque coisa difícil é ser crente e contente, né? E o que tem de crente melancólico hoje é impressionante. Quem encontrou pode dizer assim: eu vou morar no céu. Eu vou morar no céu. E quem não encontrou pode dizer também: eu vou morar no céu. Vou morar no céu. Porque tu não vai deixar de morar no céu porque não encontrou um texto da palavra de Deus. A palavra do Senhor diz assim, capítulo 4 de 2 Reis, a partir do versículo 8. Certo dia Eliseu foi a Sunem, onde havia uma mulher rica, que o convidou para comer. Depois disso, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Disse ela a seu marido: vejo que esse que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhe um pequeno quarto no terraço, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Quando ele vier após, ali repousará. Certo dia chegou Eliseu, recolheu-se àquele quarto e se deitou. Disse ele ao seu moço Geazi: chama a sunamita. Chamando-a ela se apresentou perante o profeta. Disse Eliseu a Geazi: diz-lhe tu, nos tens tratado com todo cuidado. Agora, o que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? Ela respondeu: eu habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Disse Geazi: ora, ela não tem filho e seu marido é velho. Até aqui, irmãos. Feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor para que Ele possa conduzir, em nome de Jesus. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, desde já eu te louvo, Senhor, por esta riquíssima oportunidade de transmitir a Tua palavra. Peço ao Teu Santo Espírito que Ele possa, Senhor, trazer discernimento, entendimento, abrir as nossas mentes, fazer com que nada aí fora, Senhor, possa tirar a nossa atenção daquilo que Tu tens trazido para a Tua igreja. É assim que nós te pedimos, Senhor, que Tu possa falar, e o que venha sair de mim caia por terra em nome de Jesus, porque eu não tenho nada para transmitir para essa igreja, mas eu sei que Tu tens, e o que vem de Ti tudo é bom. É assim que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Posso sentar. Se for necessário trazer o contexto do tempo que essa mulher estava vivendo, eu quero te dizer que politicamente, economicamente, socialmente, moralmente, principalmente espiritualmente,
aquele tempo em qual a mulher sunamita vivia, estava numa decrescente espiritual, nada servia. E a Bíblia nos deixa algumas coisas claras em relação à mulher. Primeiro, a Bíblia não cita a genealogia dessa mulher, a gente não consegue saber de qual família ela surgiu. A Bíblia nem sequer cita o seu nome, mas a Bíblia também cita algumas coisas que faz com que a gente possa entender e compreender a vida dessa mulher, no qual ela tem algo para transmitir para a gente. Não digo isso como necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Essa mulher vai ser relatada aqui, vai mostrar biblicamente que ela se contentou tanto passar por momentos bons, como passar por momentos ruins. A primeira coisa é que nós sabemos que essa mulher rica, ela foi lida aqui no texto, era uma mulher rica da cidade de Sunem. A outra coisa que a gente pode observar é que ela era uma mulher casada. Uma terceira coisa que nós podemos observar no texto é que o seu marido é velho. E a quarta coisa é que ela era estéril. Então essa mulher tinha sua riqueza, é claro, ninguém sabe como, porque naquele momento era muito escasso alguém ter uma riqueza como tal. Mas o que eu quero te dizer é que a primeira característica para que nós possamos viver a vida cristã, aprendendo a viver contente, é a visão espiritual. A Bíblia nos deixou claro que ela percebia para onde o profeta ia, e sempre que o profeta passava de lá para cá, ela ajudava dando um pão, um pedaço de pão, um pedaço de bolo, ao ponto de chegar ao seu marido e disse: ó, dá para perceber que aquele homem é um santo homem de Deus. Façamos para ele ali um quarto, uma cama, coloquemos ali uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Quando nós temos visão espiritual, necessariamente nós começamos a servir ao outro. Necessariamente nós começamos a servir a igreja de Cristo. Aquela mulher tinha uma visão espiritual sensacional. Com aquela visão ela conseguiu fazer com que aquele profeta passasse mais tempo ali naquela cidade. E ele mais tempo ali, Deus, ele representava o próprio Deus. Ela fazia com que as pessoas tivessem acesso ao profeta. Ela fazia com que as pessoas pudessem se aconselhar com o profeta. E eu quero te perguntar, como é que está a tua visão espiritual na igreja hoje? Eu falando de uma forma generalizada, hoje os cristãos estão perdendo a visão espiritual. E qualquer motivo dentro da igreja é motivo de sairmos de um grupo de louvor, é motivo de sairmos de um coral, é motivo de sairmos de um grupo de dança, é motivo de abandonarmos uma liderança a qual não foi o pastor que delegou para a tua vida, e sim Jesus Cristo que colocou no coração do pastor para que tu fosse nomeado para aquele cargo. E nós estamos deixando perder essa visão espiritual. E a pior coisa que pode acontecer hoje é um crente cego espiritual. Nós não estamos falando de cegueira carnal, nós estamos falando de cegueira espiritual, que é o que está faltando na minha e na tua vida. A mulher traz um exemplo extraordinário, porque ela olha, aquele homem tinha um moço chamado Geazi, e nem tão pouco ela reconheceu aquele moço como um santo homem de Deus, porque se assim for, ela teria dito para o seu marido: ó, façamos aqui um quartinho, coloquemos uma mesa, mas vamos colocar 2 cadeiras, vamos colocar 2 camas e colocaremos 2 lamparinas. Mas ela só conseguiu enxergar um santo homem de Deus. A segunda característica que eu quero trazer para a tua vida, voltando um pouco para a primeira, a visão espiritual que está faltando na minha e na tua vida, a gente pode encontrar lá com Josué e Caleb. Quando Moisés pegou 12 homens para espiar a terra prometida, a terra de Canaã, 10 deles vieram dizendo: não dá, não pode, é difícil, tem gigante, é complicado, é impossível. Eu quero te dizer que 2, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, tinha visão espiritual, e ele chega e diz: é difícil, realmente é complicado, mas pode, porque o maior que está em mim do que o que está no mundo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eles só conseguiram chegar até aquela terra porque eles tinham visão espiritual. Se eles não tivessem visão espiritual, eles tinham recuado, assim como os 10 recuaram e não tiveram a oportunidade de entrar naquela terra. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. A visão espiritual, irmão, é fundamental nas nossas vidas hoje. Eu quero te trazer um outro exemplo.
em relação à visão espiritual, e para que não seja tarde demais entre a minha e a tua vida, tem um texto bíblico lá em Lucas que fala entre o homem rico e Lázaro. Não é aquele Lázaro que Jesus ressuscitou, mas é o Lázaro, o mendigo, que está colocado no texto com o homem rico. E a Bíblia diz que os dois morreram no mesmo dia, e um foi lançado para o inferno e Lázaro foi lançado para o seio de Abraão. E o homem, quando chega no inferno, ele consegue enxergar Lázaro no seio de Abraão, e ele começa a dizer: Pai Abraão, faz com que Lázaro molhe o dedo e passe aqui pelo menos na minha boca, porque estou atormentado. Aquele homem no inferno começou a ter visão, começou a ter sede da palavra de Deus. Eu quero esta noite pedir para que Deus possa abrir os nossos olhos espirituais, para que não seja tarde demais. O fato de estarmos na igreja não quer dizer absolutamente nada. O importante é que você possa estar aqui sentado na igreja, mas que você possa ter visão espirituais. E quantas pessoas estão se perdendo entre quatro paredes, com picuinha, com isso e com aquilo outro. Vidas estão sendo perdidas aí fora, e a gente está sem visão. Eu louvo ao Senhor porque essa igreja tem uma visão missionária, assim como a igreja que eu faço parte hoje. Então, que Deus possa colocar no teu coração essa visão de fazer missão, essa visão de propagar o Evangelho de Cristo, e não essa visão de estar fazendo isso e aquilo outro, porque isso aqui não serve de absolutamente nada. Nós fazemos parte da igreja de Cristo que vamos morar no céu. Louvado seja o nome de Jesus. E uma outra parte, o rico diz assim para Abraão: Pai Abraão, faz com que eu possa ir até aí, faz com que tu possas mandar homens lá para profetizar e para falar. Eu tenho 5 irmãos que não conhecem. Aí Abraão diz: tu tens que entender que tem um abismo muito grande entre eu e ti, e nada pode ser feito, já foi enviado. Quer dizer, aquele homem estava com visão espiritual de evangelizar, mas já era tarde demais. Eu quero abrir os teus olhos essa noite, para que tu não venha abrir os olhos espirituais, onde em nome de Jesus esteja num lugar atormentado, passando por uma situação dessa. E aí eu quero te dizer que não há mais jeito. Abraão disse que tem um abismo muito grande entre cá e lá, que não pode ser passado por mim e por ti. A segunda característica, para que nós possamos aprender com esse texto a viver contente, é que aquela mulher vê que o profeta Eliseu dá testemunho de vida. Porque se assim for, eu já tinha falado, ela teria dado 2 cadeiras, 2 camas e 2 lamparinas. Ela não enxerga o moço Geazi como um homem de Deus. E eu quero te dizer que a visão dela estava certíssima, porque nós só vamos comprovar isso lá na frente, quando o cajado de Eliseu é dado para o moço e não funciona absolutamente nada. Ele não consegue ressuscitar o menino que teria morto. A gente vai ver lá na frente, quando o Naamã, o leproso Naamã, é transpassado para ele a lepra de Naamã, porque ele não servia a Deus como se assim fosse. Então a visão dessa mulher é sensacional. Mas a segunda coisa que eu quero trazer para a tua vida é o testemunho de vida que o profeta Eliseu conseguiu trazer naquela cidade. Ao homem passar para lá e para cá, ela conseguiu ver que ele era um homem santo de Deus. A Bíblia diz que ele não falou absolutamente nada, ela só dava de comer. Nenhum texto relata que eles conversaram, que ele trouxe uma palavra de Deus para a vida dela. Tem um livro de Joaquim Francisco que diz o seguinte: prega o Evangelho a todo tempo, se possível fale. Muitas vezes a gente dá testemunho de vida sem nem abrir a boca de falar do nome de Jesus de Nazaré. Simplesmente pelas tuas atitudes, simplesmente como tu se comporta, simplesmente como tu anda aí por esta rua. Porque para ser crente aqui dentro de 4 paredes, todo mundo vai para o céu e é a melhor coisa do mundo. É só dar um glória a Deus, um aleluia, paz do Senhor, dá um sorriso para o irmão do teu lado e o caminho do céu está aberto. Tem um outro livro que eu li, de Eugênio Peterson, que ele diz o seguinte: queres saber se o homem é um homem santo de Deus, se esse homem dá testemunho de vida? Vai na igreja, pergunta aos irmãos como é que ele é. Aí os irmãos vão aprovar, vão dizer: esse homem é uma bênção, esse homem é dedicado, esse homem não falta um culto, esse homem está na frente da liderança. Deu ok? Vai na casa dele, pergunta a esposa dele como é que ele é como marido. Porque só quem pode me dizer como é que eu sou cristão, como é que eu dou testemunho de vida é a minha esposa. Pergunta aos filhos dele na casa dele como é que ele é como um servo de Deus. A esposa deu ok? Dá um pulinho lá no trabalho dele. Pergunta ao chefe dele como é que ele está se comportando como cristão.
pergunta aos clientes, pergunta ao contador da empresa dele como é que ele está se portando como homem de Deus. Deu tudo ok? Vai na vizinhança, faz uma sindicância da vida dele. Pergunta aos vizinhos como é que ele é como cristão. O que eu quero te dizer, meu irmão, é que testemunho de vida a gente tem que ser o mesmo aqui, lá fora, no trabalho, em casa, na faculdade, na escola, seja lá onde for, principalmente dentro de casa. Louvado seja o nome de Jesus. A terceira coisa que a gente pode ver aqui, que essa mulher nos ensina, é confiança no Senhor. A Bíblia falou que ela era uma mulher estéril. A gente não vê nenhum relato que ela conversou para Geazi ou que ela disse ao profeta. O profeta chama o moço Geazi e diz assim: vem cá, vai tu a ela e pergunta o que é que ela está necessitada. E ela diz: diz a ele que eu vivo no meio do meu povo. Ela está querendo dizer que eu estou satisfeito com o que tenho, assim como o texto está falando. Eu estou satisfeito com o que tenho. Diz ao profeta que eu não preciso de absolutamente nada, porque ela não tinha necessidade de falar para Geazi, até porque ela não via ele como um homem de Deus. O profeta mandou intermédio por Geazi, e ela não falou absolutamente nada de que era estéril, de que estava precisando de um filho, de que seu marido era velho, e que aquilo trazia sérios problemas para a sua vida. Porque tem situações em nossas vidas que a gente não precisa falar absolutamente com ninguém, porque a tua esposa não vai resolver, teu vizinho não vai resolver, o irmão da tua igreja não vai resolver, o líder do teu grupo não vai resolver, muito menos o pastor, porque só quem pode resolver a minha e a tua situação se chama Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui ele é transportado para o profeta Eliseu. Não sei de que forma chegou ao conhecimento dele, mas o moço Geazi disse: ela é estéril. E ele disse: eu vou dar um filho a essa mulher. Fica tranquilo no teu lugar, porque o Senhor conhece a tua necessidade. O Senhor sabe pelos caminhos que tu estás passando, e o que é teu está guardado, porque ninguém pode impedir o plano que Deus tem para a tua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Fica tão somente sossegado no teu cantinho e fala tão somente para o Senhor. A Bíblia diz: quando tu fores orar, entra no teu quarto, tranca a porta do teu quarto, fala em secreto com o Pai. Às vezes a gente está orando na igreja e está dando uma de farisaísmo. A gente quer mostrar para as pessoas que a gente dá um glória mais alto, dá um aleluia mais alto, e na verdade o nosso pensamento está tão distante do Senhor, e só Deus sabe, e a gente não tem como ler o pensamento no coração da pessoa. Mas eu quero dizer para vocês que esse momento que essa mulher estava passando era um momento de escassez, na verdade era um momento de fartura, porque a Bíblia tinha relatado que ela era rica. E aí eu não sei qual é mais fácil servir a Jesus: quando o bolso está cheio, quando a saúde está vigorosa, quando a família está tudo certinho, todo mundo está empregado, ninguém precisa de ninguém. Eu não sei se é mais fácil servir a Jesus, porque dessa forma a tendência do ser humano é se afastar, porque a gente só tende a se aproximar do Senhor quando as coisas começam a apertar. É por isso que o número maior de conversão dá-se nos hospitais, quando as pessoas estão à beira da morte, quando as pessoas já não veem mais saúde. Eu assisti um filme essa semana que chama Deus Não Está Morto, e o cara era ateu, roxo, de pé roxo, e ele jurava que Deus não existia. E quando ele estava lá na fase terminal, ele aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador. Na verdade, eu só acredito no ateu quando ele tiver um momento desse, ele disser: sai para lá com teu Deus para lá, porque eu não acredito não. Porque necessariamente ele vai ter que se render aos pés de Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. E a gente vai trazer aqui agora o momento de escassez que essa mulher passou, e ela conseguiu servir a Deus da mesma forma que ela serviu no momento de fartura. Talvez esse equilíbrio para nós hoje em dia cristãos seja mais difícil, servir da mesma forma no momento de fartura ou no momento de escassez. A palavra de Deus diz lá no versículo 18: tendo o filho crescido, certo dia saiu a ter com seu pai, que estava com os ceifeiros. Disse a seu pai: ai minha cabeça, ai minha cabeça. Disse o pai dele ao moço: leva-o para sua mãe. Ele o pegou e o levou para sua mãe. O menino esteve no colo dela até o meio-dia, e então morreu. Subiu ela e deitou sobre a cama do homem de Deus. Então fechou a porta e saiu. Então chamou seu marido e disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra até o homem de Deus e volte. Perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado. Disse ela: não se preocupe.
Eu quero te falar aqui do momento de escassez na vida dessa mulher, meu irmão, que ela não tá, a Bíblia não está relatando aqui que é uma perda de emprego, que é uma compra de um carro que não deu certo e de repente tu perdesse a oportunidade de obter aquilo que tanto tu desejava. A Bíblia não está falando que é uma perda de uma amizade, uma perda de um cargo na igreja. A Bíblia está falando aqui que, na minha concepção humana, talvez seja a maior perda do ser humano, que é a perda de uma mãe para com um filho. Aí você pode estar pensando aí, mas eu já perdi um irmão, eu já perdi um parente próximo, eu já perdi meu pai, eu já perdi minha mãe. Mas eu quero te dizer que esse ciclo, e louvo a Deus por essa situação que aconteceu na tua vida, porque este é o ciclo natural do ser humano. A Bíblia diz que nós crescemos, nascemos, crescemos, multiplicamos e morremos. Então é um processo muito natural fazer com que tu entregue teu pai e tua mãe. A dor é forte, com certeza, somos seres humanos. A dor é imensa, mas ela é superável. Agora, o processo de uma mãe perder um filho, e quem já perdeu sabe o que é que eu estou falando, é a maior dor que a gente possa imaginar na face da terra. E aqui é um momento que chega nessa mulher, um momento de escassez, e em nenhum momento a gente vê ela desanimar, porque ela continua com a sua visão espiritual. Ela não recorre absolutamente a ninguém, muito menos a seu marido. Ela não deixa nem com que o marido se preocupe com a situação, porque não é relatada a ele. Ela tem uma visão espiritual de deitar na cama do profeta de Deus, pegar a jumentinha e ir direto para o profeta, porque ele representa Deus na minha e na tua vida, e só Deus pode resolver determinadas situações nas nossas vidas. Ela continua dando testemunho de vida, porque ela não se desespera por uma situação dessa. E aí possivelmente o marido podia dizer: cadê o teu Deus que tu tanto servisse, e que tu abrisse um quarto e desse uma cama, uma lamparina e uma cadeira? Ela dá testemunho diante do servo que traz a jumenta. Aquele servo não vê aquela mulher desesperada de jeito nenhum. E eu quero te dizer que a visão espiritual nas nossas vidas, ela necessariamente tem que ter uma comunhão com o Senhor. Porque se não tiver comunhão entre mim e Deus, eu não vou ter visão espiritual de forma alguma. O que faz com que eu tenha visão espiritual é essa comunhão diretamente com o Senhor. E em determinadas situações, se não estivermos em comunhão com Deus, nos desesperamos, perdemos nossa visão, não sabemos para quem recorremos, fazemos tudo que não deve ser feito na vida de um cristão. Lá em Provérbio, a palavra de Deus diz que um precipitado, que um tolo é mais sábio do que um homem precipitado. E essa mulher continua dando testemunho, continua tendo visão numa situação, mesmo numa situação dessa, na perca de um filho. E essa mulher continua confiando no Senhor. As três características que ela tinha quando ela estava no momento de fartura, ela continua com as três características agora no momento de escassez, no momento que as coisas começam a dar tudo errado na vida dela. E ela passa diretamente para aquele homem de Deus. E a Bíblia diz, e eu quero te dizer, a partir do versículo 25, a Bíblia diz que o profeta Eliseu vê ela de longe. Eu quero dizer que Deus está olhando para a tua vida. Muitas vezes nessas situações a gente pensa que Deus deu as costas, que Deus desapareceu, que Deus sumiu, que Deus não existe, que Deus não olha mais para mim. E a Bíblia diz que o profeta Eliseu avistou esta mulher de longe. É o olhar de Deus para mim e para a tua vida. Eu não sei qual é a situação que tu estás passando, mas eu quero te dizer que Deus está olhando para a tua vida. O problema é que nós somos precipitados e queremos resolver de acordo com o nosso tempo, de acordo com o nosso jeito. Mas Deus está dizendo que o tempo é dele, que o jeito é dele. O que importa é que Ele não tirou o olhar dele para mim e para a tua vida. Louvado seja o nome de Jesus. A Bíblia diz que Deus tem prazer em te ver bem, porque Eliseu pega o profeta e diz: vai até essa mulher e pergunta se vai tudo bem com ela, pergunta se está tudo bem com o marido dela, pergunta se vai tudo bem com o filho dela. E esta mulher diz mais uma vez: vai tudo bem, vai tudo bem, vai tudo bem. Porque Eliseu não podia resolver a situação dela. E ela mais uma vez cala a sua boca, e ela só abre a boca ao homem certo que pode resolver a situação. Eu quero te dizer que para Deus é um prazer te ver bem, que Ele não quer te ver nessa situação. O que basta é nós criarmos visão espiritual e testemunho com o Senhor Jesus Cristo, para que Deus possa agir em nossas vidas. Lá no versículo 27, a Bíblia diz que o moço, quando ela encontrou com o profeta, logo ela se prostrou aos pés do profeta e começou ali a chorar. E o moço Geazi
veio e queria retirar ela da presença do profeta. E nessas situações que acontecem na nossa vida, a tendência é os nossos amigos, aparentemente, e as pessoas querem nos tirar da presença de Deus. As pessoas começam a julgar nas nossas costas: olha isso e olha aquilo, cadê teu Deus e isso, aquilo agora. E eu quero te dizer que tu continua firme na presença do Senhor, independente do que tenha acontecido ao teu redor. A gente tem que sair de Deus até onde estão as nossas circunstâncias, porque quando olhamos para as nossas circunstâncias, a tendência é nos perdermos nelas, porque perdemos totalmente a visão. Um capítulo antes desse daqui, lá Paulo diz que o foco é o Senhor Jesus Cristo. Se tu estiveres na igreja e o teu foco não for Deus, eu quero dizer que tu estás perdendo tempo. Se o foco for a irmã do teu lado, porque fala demais. Se o foco for a roupa da outra irmã, porque vem assim, vem assado. Se o foco for o pastor, eu quero dizer que tu estás perdendo teu tempo. E se o foco for Jesus, eu quero dizer que tu estás servindo ao Deus verdadeiro. Louvado seja o nome do Senhor. A partir do versículo 30, o moço, lá no versículo 29, a palavra de Deus diz que o moço Geazi voltou e disse: ó, não tem jeito, o menino continua morto, eu não consegui ressuscitar. Eu quero saber o que é que tem morrido na tua vida. Qual promessa de Deus que tem morrido na tua vida? E o Deus que está aqui hoje, Ele é capaz de ressuscitar, seja Ele qual for. Tem coisas na nossa vida que a gente nem se lembra mais, porque a gente pensa que Deus não está dando mais ouvido. Eu quero dizer que Deus é poderoso para ressuscitar. E só Ele pode ressuscitar a promessa que Ele tem feito nas nossas vidas. Continua firme no Senhor e não deixa com que essas notícias cheguem ao teu ouvido e encontre o caminho do teu coração. Se firme em Jesus, porque nada vai deixar com que as tuas promessas sejam ressuscitadas. A Bíblia diz que no versículo 30, quando o profeta Eliseu manda o moço, ela diz: ó, eu não vou com ele, eu vou contigo. Eu quero então somente contigo. E o profeta disse: iremos nós juntos. Eu quero dizer que Deus é contigo, irmão Rinaldo. Eu quero dizer que Deus é com a igreja, que Deus é contigo por onde quer que tu andares. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer para o pastor que Deus é contigo, meu irmão, independente das circunstâncias e das dificuldades que tu tem encontrado na tua igreja. Não foca a quantidade, não foca absolutamente nada, porque eu nunca vi Jesus pregar para a quantidade. Quando Ele pregava para multidões, Ele falava em parábolas, para que poucas pessoas pudessem entender. E aí, às vezes a gente se preocupa muito com quantidade, com o banco lotado, porque a gente tem que se preocupar com qualidade de vida cristã. Não adianta com que essa igreja seja lotada e as pessoas não queiram absolutamente nada com Deus. O que importa é que as pessoas tenham meia dúzia de pessoas que queiram fazer a diferença, que queiram ser um profeta Eliseu e não um moço Geazi da vida. Louvado seja o nome de Jesus. No versículo 30, mais uma vez a palavra de Deus diz que Ele é contigo. Louvado seja o Senhor. E a última característica para encerrarmos, que eu quero te dizer, que necessariamente um cristão tem que ter, para que ele possa aprender a se contentar com o que tem e que ele possa viver uma vida contente, está lá no versículo 30. E se eu tivesse de escolher um único versículo desse texto para que possa explanar essa pregação, seria esse versículo que eu teria escolhido. Versículo 30, a palavra de Deus diz, 37, a palavra de Deus diz assim: ela entrou, prostou-se a seus pés e inclinou-se à terra. Então pegou o seu filho e saiu. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Se tu não tiveres gratidão, meu irmão, na tua vida, necessariamente as coisas não vão acontecer da forma nem que Deus espera na tua vida. Porque para Deus o que importa é ter um coração grato, ter um coração agradecido, para que tu possa se contentar com o que tem. Porque até as coisas ruins que acontecem na nossa vida, Deus está no controle de tudo. E a Bíblia diz que Ele sabe o nosso amanhã. O que Ele faz hoje a gente só vai saber amanhã. Então louva ao Senhor e agradece a Deus por tudo que tem acontecido na tua vida. As coisas não aconteceram da forma que tu esperava. Louvado seja o nome do Senhor. Se aconteceu, amém. A gente não pode estar questionando o Senhor, e muito menos está dizendo: eu te ordeno,
Eu te autorizo. Com que poder a gente tem para falar com o Criador do céu e da terra, com o dono da minha vida e da tua vida? Porque a gente tem é que baixar a cabeça, reconhecer que Ele é grande. Mais uma vez no livro tem um texto que o pastor diz assim: Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo Deus é bom. É isso que eu quero que você arquive no seu coração. Deus é bom em tua vida em todo tempo. E é só você fazer uma introspectiva, ou então uma retrospectiva da tua vida, e tu olhares lá para trás de tudo que aconteceu de errado na tua vida, e tu vai ver que hoje foi fundamental com que aquilo acontecesse, para que tu pudesse estar aqui hoje louvando e engrandecendo o nome do Senhor Jesus. Então não esquece dessas características para que nós possamos aprender a viver contente. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Primeira, visão espiritual. Guarda isso no teu coração. Se tu não tens, pede ao Senhor a partir de hoje, orando no teu quarto, para que Deus possa derramar, através do Espírito Santo dele, visão espiritual na tua vida. Vamos parar de perder tempo e estar gastando tempo com coisas que não edificam, com coisas que não nos levam a lugar nenhum. Vamos lá ir para fora, para propagar e pregar o Evangelho e a palavra de Cristo. Porque se nós não precisamos ir tão longe, às vezes a gente tem um desejo de ser missionário e ir lá para a África, lá para a Arábia, lá para o deserto, lá para o sertão, e tem gente na nossa casa que nem sabe que somos crentes, muito menos ouvindo falar do nome de Jesus. Então começa a partir de hoje, com visão espiritual, pregar para aquele parente teu que ainda não alcançou a glória que tu já alcançaste. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Segunda coisa, meu irmão, que tu possas guardar no teu coração para a honra e glória do Senhor: testemunho de vida. Eu não te conheço, não sei onde tu moras, não conheço a tua vizinhança, a tua parentela, muito menos sei qual o teu cargo. Eu quero te dizer tão somente que, e agora para os líderes da igreja, quem te ordenou para líder não foi o pastor mais uma vez, mas sim Jesus Cristo. E o papel do líder nada mais é do que servir. Para os diáconos, presbíteros, é servir mais ainda. Aumentando o cargo, vai aumentando a servir. A Bíblia diz que melhor é servir do que ser servido. Pastor tem que servir mais ainda. Então não almeja cargo em igreja, almeja que tu possa estar servindo ao teu irmão. Seja com uma palavra, seja com um consolo, seja de uma forma financeira, mas que tu possa consolar o teu irmão em nome de Jesus. Com o teu testemunho de vida, às vezes a gente nem percebe, mas a gente está edificando o nosso irmão. Porque uma vizinha tua que não conhece Jesus diz: um dia que eu for ser crente, eu quero ser como aquela irmã. No dia que eu aceitar Jesus Cristo, eu não quero ser como aquele, porque envergonha o Evangelho de Cristo, mas eu quero ser como aquele irmão. Louvado seja o nome de Jesus. E o impressionante é que a gente não envergonha o nosso nome, só envergonha o nome de Jesus, porque as pessoas dizem: ó, e é crente, ó, ele está na igreja missionária batista, ó, para aí é filho da irmã fulano e tal. Tu me esquece a identidade do camarada. E eu quero te dizer que para em nome de Jesus de envergonhar o nome de Cristo. Olha, faz uma autoanálise, faz uma introspectiva na tua vida, vê se está valendo a pena, porque a Bíblia diz que melhor fora se tu não tivesse conhecido, para que tu pudesse estar servindo desse jeito. Vomitar tirei da minha boca, diz o Senhor. Isso é muito forte, meu irmão. Então a gente tem que analisar e passar a aprender se é realmente isso que a gente quer da nossa vida. Agora, se for para servir a Cristo, que a gente possa servir de espírito e alma, porque é assim que eles procuram os verdadeiros adoradores. Louvado seja o nome de Jesus. Não esquece, visão espiritual, testemunho de vida. O terceiro que tu não pode esquecer: confiança no Senhor. O que é que está acontecendo na tua vida? Confia no Senhor. Então entrega a tua vida ao Senhor e Ele tudo fará. Confia tão somente no Senhor. Às vezes a gente fala para uma amiga, para um chefe, a gente fala para um colega de trabalho, a gente fala para o pastor. Eu estou fazendo seminário e as pessoas perguntam lá: quem quer ser pastor? Eu sou o único que não levanta a minha mão. Porque eu nunca vi um culto terminar e o pastor pegar o carro dele e ir para casa sossegar. Sempre tem um que ele vai aconselhar, sempre tem um que ele vai orientar, sempre tem um que ele vai conversar. Porque a gente perdeu a percepção da vida cristã. A Bíblia nos ensina a fazer tudo isso. Louvado seja o nome de Jesus. Quer conversar? Conversa com o Senhor Jesus Cristo. Quer conversar? Conversa com a palavra de Deus. Visão espiritual, testemunho de vida, confiança no Senhor. E quarto, para que tu possa guardar no teu coração: seja grato, meu irmão, seja agradecido por tudo que o Senhor tem feito na tua vida, por tudo que o Senhor há de fazer na tua vida. Tenha um coração agradecido. E desde já eu agradeço a oportunidade
Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus.